Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Oliveira aqui mais uma vez na nossa playlist de lançamentos, tá? Sejam esse lançamento um romance, seja uma coletânea de contos, ensaios ou ainda HQs. Então, gente, estamos aqui mais uma vez, né? Eu venho apresentar para vocês esse livro que podemos chamá-lo de uma obra paradidática, ou seja, paralela aos livros didáticos, com as mesmas características, a mesma função, tá? Trata-se do livro Linguagem HQ, Conceitos Básicos, tá? Do autor, vamos ver se eu acerto aqui a pronúncia, gente. Nobu Shiné. Nobu Shiné. Provavelmente de um autor oriental. Vamos ver se as minhas suspeitas se confirmam. Tá aqui, tá? Nobu Shiné, o autor desta obra. Gente, vamos lá, deixa eu contar um pouco a história dessa obra. Eu participei uns 2, 3 anos, né? Há 2, 3 anos, da Feira de Livros da cidade de Imperatriz do Maranhão. Aí vocês devem estar falando assim, poxa, mas você falou que era um lançamento. Na verdade, o que é que ocorre? O autor ele publica um livro. Esse livro ele tem uma boa aceitação, ele é vendido, tem uma boa saída de vendas, faz bastante sucesso nas livrarias, etc. E aí o autor, ele, na medida que os anos vão passando, ele vai reformulando, né, essa obra original, acrescentando mais informações, adicionando novos conceitos que surgem, né? A gente sabe que o gênero, ou esses gêneros textuais, eles o tempo todo sofrem essas múltiplas transformações em função da evolução desses gêneros que são tensionados por questões como autor, o tempo em que é produzido, o local onde é produzido, a finalidade, o público a que se destina e a mídia por onde ele circula. E aí, portanto, vão saindo esses volumes, né? Que nós chamamos de edições. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sempre tem alguma diferença. Tá? Vamos lá, sobre a obra. Sim, eu falava que estive na Feira de Livros de Imperatriz e lá eu pude adquirir essa obra. Tá? Muito boa. Quando eu falo boa, gente, eu quero dizer o seguinte: você compra um livro para atender uma determinada. Quando eu falo que a obra é boa, é uma forma, né, bem particular que eu utilizo para dizer que essa obra atende a todos os quesitos buscados por mim em uma obra X. Por exemplo, eu tinha muita curiosidade. Embora eu já conhecesse as histórias em quadrinhos há muito tempo, deixa eu ir folheando aqui. Eu tinha muita curiosidade de saber como se estrutura uma HQ, né? Quais seriam os conhecimentos básicos e técnicos que eu deveria ter para produzir uma HQ sem deixar nada a desejar, né? E embora a gente tenha contato com múltiplas histórias em quadrinhos, no meu caso bem específico, muitas histórias em quadrinhos que eu tive contato ao longo dos anos, as coisas chegavam meio de bate-pronto, então eu tinha que deduzir de que forma se estruturava uma história em quadrinho. Mas, por exemplo, as definições dos elementos estruturais que fazem parte das histórias em quadrinhos só através de um curso, né? Um curso bem específico, o material que possa atender a essa demanda. Nesse caso aqui, uma obra como essa, que é uma obra
para didática. Vocês podem observar que, ao contrário dos romances que eu folhei nos vídeos anteriores, aqui nós temos a presença de muita figura, né? Como não poderia deixar de ser. Muita figura. Claro, se tratando de um livro que vai falar sobre quadrinhos, nada mais justo do que exemplificar esses quadrinhos através dos mesmos. E na medida que a gente vai folheando, a gente vai encontrando informações muito importantes, como o que são os recordatórios, né? Qual a sequência da narrativa ocidental, e se a narrativa em quadrinhos oriental possui uma sequência diferente em relação à disposição dos quadrinhos e na sequência das ações. E no caso da ocidental, sem querer dar spoiler aqui, é da esquerda para a direita, retorna para a esquerda, continua para a direita até finalizar a página. Aqui a gente vai entender toda essa questão, a gente vai ouvir falar sobre a onomatopeia, a importância dela para a construção de uma história em quadrinhos, as metáforas visuais, que é o que nós falamos sobre a linguagem não verbal, né? O que são figuras cinéticas ou de movimento. Aqui é um capítulo destinado à questão da composição da página, muito importante. A diagramação, de que forma você pode elaborá-la, de que forma você pode estar construindo essa diagramação. A splash page, gente, muito importante esses conceitos, são conceitos básicos. A narrativa, né? Narrativa é o mesmo que narração, tá, gente? São palavras sinônimas. Aqui também a gente vai ter algumas informações relacionadas à questão do histórico, né, das histórias em quadrinhos. Quando ela surgiu e onde surgiu, a importância dos primeiros personagens. O enquadramento, né? Vou falar a questão dos ângulos, aqui mostra, dá exemplos e conceitua essas questões. O que é elipse, né? Uma outra figura de linguagem muito importante ao lado da onomatopeia, presente nas histórias em quadrinhos. O tempo, né? De que forma o tempo pode ser medido em uma história em quadrinho. Aquela questão que eu falei para vocês, né? Do histórico das histórias em quadrinhos. Está aqui o primeiro personagem das histórias em quadrinhos. Vocês percebem que eu estou folheando, né? Eu não estou dando spoiler, porque você precisa ler a obra, né? Para entender. Vou dar até alguns saltos aqui. Pronto. Você precisa ler a obra para você entender esses elementos, a importância deles para a constituição de uma história em quadrinho, né? O panorama geral das histórias em quadrinhos do mundo. A gente fala de vários personagens clássicos. Eu estou procurando aqui, gente, eu não sei se aqui vai falar de forma bem específica em relação à questão das histórias em quadrinhos no Brasil, né? Não sei se vai falar sobre ela, porque as histórias em quadrinhos no Brasil, ela começa com o personagem Gibi, né? Homônimo também do nome da revista. Se você vai apresentar algum trabalho, algum seminário na disciplina de língua portuguesa, tá? Abordando os assuntos de gente que fala sobre cores também. Se você vai apresentar algum trabalho relacionado às HQs, esse livro aqui é uma leitura indispensável, tá? Fácil de encontrar na internet. Na Amazon, por exemplo, você ainda encontra bastante. Eu comprei ela bem baratinha na feira de livros, gente. Mas na Amazon, quando você faz uma compra a partir de R$130, acho que você consegue o frete gratuito, independente da sua localidade. Eu acabei dando alguns saltos aqui para evitar, né, para que você tenha a oportunidade de comprar e ler, tá? E ajudar também
autor do livro, né? Deixa eu ler aqui para vocês algumas informações relacionadas à publicação dela. No ano de lançamento, gente, foi, olha só, a obra de 2011, tá? Então, já é uma obra original, né? Primeira edição, lançada em 2011, e aí as edições posteriores são mais recentes. Então é importante que vocês leiam essa obra, porque é uma informação que já está aí já faz tempo, né? Essa imagem clássica aqui da turma do Charlie Brown, a gente chamava de Snoopy, né? A questão metonímica quando um personagem adquire, a gente passa a chamar a animação pelo nome de um dos personagens, tá? Então é isso, gente. Todas as informações sobre a constituição de uma HQ aqui só não ensina a desenhar, tá? Se vocês quiserem aprender a desenhar, aí vocês terão que visitar o canal do meu amigo Gico HQ, e lá vocês poderão fazer um curso de desenho online e aí a partir dali produzirem as suas HQs, tá? Muito importante, se você é professor também, tá? Linguagem HQ, conceitos básicos de Nobu Chinen, ok? Gente, eu vou ficando por aqui, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.